Bom dia. Bom dia. Estamos na sede da Associação Nacional de Aposentados, Pensionistas e Reformados, a ANAPRE-MODERP, e estamos aqui à mesa à conversa com o Presidente da Direção, Sr. José Manuel Graça, e com o Presidente do Conselho Fiscal, Oliveira Dias. Viemos aqui ao MODERP para ouvir algumas respostas que consideramos do máximo interesse, porque vêm esclarecer algumas matérias sobre as quais poderá haver dúvidas e, por outro lado, o MODERP tem posições muito concretas que será de todo o interesse e do interesse público, portanto, que sejam conhecidas. Em relação ao Covid e a esta pandemia que agora está nos valores mais baixos, a pandemia vem diminuir a esperança de vida média em Portugal. Em que medida é que o poder local tem prestado a devida atenção a este problema? Na nossa opinião, o poder local foi fundamental, a par com medidas da parte do Ministério da Saúde, para que tivesse sido contido, tivesse havido respostas como existiram. Infelizmente, os resultados também acabaram por ter uma mortandade acima daquela que era normal, mas não nos esqueçamos que foi a primeira vez nas nossas vidas que Portugal e o mundo inteiro atravessou uma pandemia. Não há ninguém vivo da pandemia chamada da gripe espanhola do início do século XIX, portanto, ou do XX, neste caso. E foi tudo novo. Resultou daqui uma aprendizagem para todos nós, mesmo ao nível individual. Houve muita retração da parte inicial, quer de câmaras, quer de juntas de freguesia, que foram fundamentais nos apoios, nos esclarecimentos e nos apoios a muitos dos mais idosos que tiveram que ficar retidos em casa, assim como também da parte de outras organizações que fizeram-no junto de lares onde esta mesma população idosa residia. Foi uma aprendizagem, como há pouco disse, resultaram experiências para nós que são fundamentais, que sirvam constantemente de alerta, porque a população mais idosa é sempre uma população mais vulnerável e aquilo que aconteceu em Portugal nos últimos 2 anos e meio é algo que não queremos ver repetir e a nossa recomendação é de que, junto das entidades, estejam permanentemente alertas e que a população, através das diversas organizações nas quais a ANAPRE-MODERP se insere, estejam também vigilantes para ajudarem e a incentivarem a que a vacinação seja um desígnio constante para que estejamos mais protegidos. De que forma é que o poder local pode mitigar o preconceito e a discriminação associada ao idadismo? Uma questão que é dos nossos dias. Em primeiro lugar, porque a longevidade que hoje nós em Portugal já temos traz-nos vários desafios. E o poder local deve cada vez mais ter consciência de que isto é transversal, de norte a sul do país. As pessoas, felizmente, vivem mais, mas devem viver mais com mais qualidade. E essa qualidade é poderem circular pelo seu próprio pé e o poder local aqui é fundamental, na nossa opinião, no desenvolvimento de atividades que sejam atrativas, que sejam fomentadoras de que as pessoas saiam das suas casas e circulem. Para isso deve ser acompanhado também por medidas centrais ao nível do Governo, para que possa isentar de uma forma definitiva a entrada em todos os locais de interesse cultural e artístico para maiores de 65 ou maiores de 70, enfim. Há aqui uma ponte que tem a ver sempre com a tal ponderação, quando é que a idade da reforma está ou não está de facto ajustada.
Para nós é uma questão de pormenor, os 65, 66, 66.7, 66.2. O que interessa é a atitude. Faça-se alguma coisa por todo este conjunto cada vez maior de população que vai, felizmente, tendo saúde para atingir uma maior longevidade, poder acompanhar nos seus seios familiares um crescimento da sua família, portanto, chegar a ver muitos deles os seus bisnetos, coisa que há 50 anos quase era impensável, poucos já lá conseguiam chegar, mas para que esta longevidade seja atingida, é preciso que ela seja usufruída pelas pessoas. Não poderemos ficar só porque temos idade, mais idade, em casa porque temos comprimidos ao pé. Não. Os comprimidos podem ser muitas vezes evitados se a pessoa sair, usufruir da natureza, usufruir dos bens que estão à sua disposição. Por isso, volto ao princípio da sua questão. O poder local, tal como o poder central, são fundamentais e têm que ser chamados a pronunciarem-se em todos os momentos. Estamos cá para reivindicar, nos sítios certos, essas matérias. Considera que os municípios, de uma forma geral, promovem a participação efetiva dos séniores em atividades de arte e cultura? Bom, ligada com a pergunta de há pouco, e não querendo aqui ser injusto para alguns, poderei dizer que não é, infelizmente, a generalidade da prática dos municípios e do poder local de norte a sul do país. Existem muito bons exemplos de norte a sul do país nessas práticas, de uma forma constante, uma forma, portanto, regular, com essas iniciativas, mas não são. Infelizmente, não se pode dizer que o sejam em todos os municípios. E vemos com alguma apreensão o futuro já imediato, porque todos temos consciência de que após a pandemia e com o começo de uma guerra que tem várias repercussões, o preço dos transportes aumentaram desmesuradamente. É muito mais difícil hoje recorrerem, estou a falar das autarquias e mesmo outros operadores, para recorrer aos preços que anteriormente se praticavam para facultar à população mais idosa essas mesmas deslocações. Portanto, têm que ser encontradas aqui fórmulas de ultrapassar esta matéria. E gostaríamos, sim, que, sendo que esta é uma questão transversal a todos, gostaríamos, sim, que a participação proativa de todos os municípios fosse isso mesmo. Fosse cada vez mais uma procura de ter a sua população agradada com a disponibilidade de meios para frequentarem ações formativas, ações recreativas e ações que, no fundo, contribuam para o seu bem-estar e as afastem dos comprimidos. Na vossa opinião, a legislação nacional tem acompanhado o aumento da esperança de vida? Tem havido um debate à volta dessa matéria. Os últimos anos, ou melhor, sintetizando, depois da pandemia, o debate reacendeu-se e tem sido objeto de muita discussão. Mas não tem sido um problema principal. Há vários anos, e recordo aqui o ano de 1996, portanto já vão muitos anos, já vão muitos anos sobre esta matéria em que a Moderp teve a iniciativa de, na sala do Senado da Assembleia da República, fazer um dia de debate à volta do que era, à altura, a perspectiva da longevidade e que, na altura, se chamava apenas o envelhecimento. Depois é que foi associado o envelhecimento ativo e agora mais a longevidade. E a longevidade ativa, que é já um reforço dessa mesma longevidade. E nessa altura o que nós fizemos foi discutir a necessidade de haver, a nível
central, governo, a criação de uma Secretaria de Estado para a pessoa idosa. Foi assim que se chamou o debate. Foi assim que estiveram lá o provedor da Santa Casa na altura, o Dr. Rui Cunha, na altura o Primeiro-Ministro, António Guterres, e o Presidente à altura desta organização, Manuel Jerónimo. E o debate à volta de uma Secretaria de Estado da pessoa mais idosa é crucial do nosso ponto de vista, porque determina uma vontade inequívoca do Poder Central em querer intervir num setor que é hoje nevrálgico na nossa sociedade. Não basta hoje nós falarmos apenas de que, em termos eleitorais, que é muito interessante apelar por esta ou por aquela razão ao voto dos mais velhos. Este é um facto. Eles existem, eles estão cá, eles votam. Bom, e o que é que se fez para eles? Ou só se lembram dos mais idosos quando há atos eleitorais? É preciso que todos os diversos intervenientes, desde os mais básicos como nós, ao nível das organizações do terreno, que lidamos com os nossos mais idosos, até ao nível central, ao nível do governo, exista um propósito de se querer fazer. E, portanto, reivindicamos desde essa altura para cá, e entendamos ser a espinha dorsal, a criação de uma Secretaria de Estado para a pessoa idosa, ou outro nome não é questão, o que interessa é a matéria, que, de facto, tenha refletido o que a Europa vai debatendo sobre esta matéria, o que no mundo vai acontecendo e, inclusivamente, a reprodução de matérias que já estão em vigor em outros países do norte da Europa, como é o caso da Grã-Bretanha, como é o caso da Suécia e da Finlândia, onde há muitos anos estes exemplos existem e onde esta prática se considerou fundamental para uma melhor abordagem da pessoa mais idosa. Hoje, ainda, infelizmente, discutimos, mas não fazemos nada em termos práticos, senão o médico do centro de saúde que passa os suporíferos para a pessoa ir ficando mais calma. Como é que vocês aqui no ADERP entendem que o setor social, de uma forma alargada, tem lidado com este fenómeno? Com este fenómeno Com este fenómeno mais recente da epidemia e da esperança de vida. O setor social é um setor que é elástico por si só e tem tido uma enorme experimentação e foi demasiado experimentado com esta recente pandemia. É óbvio que advêm sempre daqui coisas boas, mais que não seja, até por algumas más práticas que foram feitas, acreditando sempre que as pessoas o fizeram com a melhor das intenções, mas por vezes os resultados não foram aqueles que se esperavam. E não havia a experiência anterior. E não havia a experiência anterior, correto. É verdade. E, portanto, não há aqui qualquer intenção. Há, sim, uma nova realidade do movimento social, onde ponderam mais as IPSS, que estão a lidar com o fenómeno dos lares, são a ponte mais visível do iceberg, mas não existem só esses, existem os centros de dia, que é em muitas das vezes uma antecâmara antes de as pessoas poderem entrar nos lares, que também foram fundamentais para que, não podendo operacionar junto no centro de dia as mesmas tarefas que faziam anteriormente, porque o Covid não o deixou, mas que foram importantes, através, lá está, do poder local, para que, indo a casa, continuassem a ter esse mesmo apoio e essa mesma proximidade. Porque isto também combateu o isolamento em muitos aspectos. E depois há a parte que está, de facto, residente nos lares. Essa parte é uma parte que hoje ganha uma nova vida, após, ainda não a 100%,
a segurança que anteriormente existiu, mas a caminho desse objetivo. Entendemos, primeiro, fundamental que o setor social existe em Portugal, fundamental que o setor social se reforce, fundamental que o setor social continue a ser apoiado e melhor apoiado pelo Estado Central, porque ele é uma resposta que, infelizmente, por várias reformas ainda não feitas em Portugal, o setor da saúde ainda não pode responder. E, com certeza, esse também não é o objetivo principal de um setor da saúde. Ele existe de forma primária para a resposta imediata a uma maleita que possa acontecer a qualquer um de nós. Não deve ser um sanatório quase de recuperação. Para isso, existem outras entidades com mais especialidade. Eu, por vezes, costumo dizer, utilizar um jargão aqui, que é, todos nós conhecemos a excelência que tem sido a fisioterapia que é praticada em Alcoitão. E toda a gente já, há muitos anos, diz isto e fala nisto de uma forma que às vezes não pensa, é inerte, que é, ok, fisioterapia, vais para Alcoitão. Ou seja, estamos a falar de uma especialidade, para além daquilo que é o hospital de retaguarda que tratou da fratura, colocou a pessoa em condições de poder depois ser tratada em termos de recuperação final. É aqui que também os lares têm que receber essa especialização e serem apoiados por um Estado que delegue essas funções, essas funcionalidades, mas também com os devidos pacotes financeiros que são necessários, porque não poderemos exigir de alguns lares um bom acompanhamento mais completo à pessoa mais idosa, mas mais dependente, de quando esses lares não têm dinheiro para pagarem os melhores salários aos melhores terapeutas e, portanto, por vezes fazem-no com a prata da casa. Esperemos que este assunto venha gradualmente a ser alterado a bem de todos nós. Qual é a vossa opinião em relação à mais que provável diminuição do valor das reformas a partir de 2024? A nossa opinião, tivemos já a ocasião, ainda não tinha sido feito este anúncio por parte do Governo, mas tivemos em sede própria de uma das organizações na qual estamos eleitos, portanto, no caso concreto, a Inspeção de Finanças da Segurança Social, onde somos chamados todos os anos a pronunciar-nos sobre as contas da Segurança Social e do orçamento que é apresentado, chamando a atenção de que víamos com muita apreensão algo que provavelmente agora se veio a materializar. E víamos com muita apreensão as palavras ditas pela Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, que no mês de junho, concretamente, citou Portugal, dizendo que as pensões em Portugal estavam muito altas e tinham que baixar. E não vimos nenhuma reação do governo português, nem de outras organizações, contra estas palavras que consideramos uma ingerência nos nossos assuntos internos e consideramos extremamente deselegante, para não dizer uma outra palavra, para com aqueles que contribuíram ao longo de toda uma vida com o seu melhor para o erário público. Com certeza não têm ou não conseguiram atingir os vencimentos da senhora Christine Lagarde, por isso ela pode dizer estas alarvidades. Mas contribuímos sempre com aquilo que podemos e, portanto, temos que ser respeitados e exigimos respeito nessa matéria. Em segundo lugar, porque também, no início do ano passado, tivemos a nossa realização no Porto da Cimeira Social Europeia e houve também, da parte do nosso Primeiro-Ministro, uma atitude proativa, dizendo que iria colocar uma série de medidas em termos sociais em prática, que até o momento não vimos nenhuma delas
nomeadamente o apoio aos lares numa maior dimensão financeira. Esperamos que ao longo da legislatura tal venha a ser possível, mas continuamos a estar renitentes nessa matéria e vigilantes. Hoje, com o pacote que foi anunciado, percebemos que há uma emergência social face ao aumento brutal do custo de vida e, portanto, os chamados 125 euros que agora virão no início do mês de outubro para todos, é uma ajuda, não é a solução, é uma ajuda, e é uma ajuda que em muitos bolsos poderá fazer a diferença, porque não vão estar à espera dos aumentos em janeiro, ou em fevereiro, ou em março. É agora. E é agora que todos os dias vão ter que ir comprar a sua alimentação base ao supermercado. Portanto, ajuda. Se não haverá diminuição dos valores de reforma que estavam previstos em termos de aumento para 2023 com este anúncio. Para 2024, obviamente que isso nos mantém apreensivos, porque as contas todas têm vindo a ser apresentadas. Apesar da desmultiplicação feita por diversos membros do Governo a tentar que tenhamos alguma calma no meio disto tudo, não nos convencem de que poderá haver, a partir de 2024, uma diminuição, se hoje fosse calculado o valor das reformas sobre uma taxa de inflação de 8,3%, que era aquilo que estava previsto. Obviamente que há uma diminuição, mas esperamos, e será também com a nossa voz, que na concertação social não deixaremos de invocar esta medida, não deixaremos de relembrar os compromissos que este ou futuros governos têm para com este setor e à fórmula que foi aprovada à altura por Ferro Rodrigues e Vieira da Silva e também com o apoio da sociedade civil, em que foram esta fórmula, creio que em 2005, 2006, contemplou a forma de cálculo de atualização das reformas. Tivemos períodos em que a percentagem da inflação era quase à volta de 1%, portanto, este governo reforçou com 10 euros, foi reforçando com 10 euros, mas houve alturas, estamos a falar em 2013, 2014, em que a taxa de inflação foi negativa e aí não houve nenhum governo que viesse retirar valor às pensões, manteve, não houve aumentos, mas manteve as pensões. Portanto, esta fórmula tem-se mantido, mas agora em que, por aumento brutal da taxa de inflação, ela se reflete significativamente nos valores que estavam arrecadados em termos de poupanças na Segurança Social, enfim, tem que ser repensada esta fórmula, mas não poderá ser, uma vez mais, o setor dos reformados e pensionistas a ser sempre o prejudicado. Porque nós, setor dos reformados e pensionistas, não somos um sindicato. Nós já não trabalhamos. Nós já não temos um patrão para movimentar o sindicato e ir contra o patrão. O patrão aqui é o Estado. E o Estado é quem governa todo um país, de forma, em termos de coesão. Portanto, tem que olhar para este setor como uma sua responsabilidade social em termos de intervenção. É isso que esperamos, mas é isso onde iremos erguer a nossa voz, nomeadamente no Conselho Económico e Social, de que somos efetivos, conselheiros efetivos, quer na pronúncia agora do orçamento para 2023, quer vigilantemente em 2024. Como é que vê o envelhecimento e o combate ao isolamento? Essa é uma pergunta do dia-a-dia. No início desta nossa conversa, colocou, não me recordo bem já do título, mas colocou a questão de como é que víamos
o poder local na intervenção junto dos séniores. É exatamente aqui a pedra de toque. O poder local é quem mais está próximo desta população e a conhece também. E, portanto, quanto maior for o dinamismo que exista ao nível de câmaras municipais, de juntas de freguesia, de outras organizações que possam, ou em conjunto ou de forma isolada, organizarem eventos que, de forma regular, traga estas pessoas para o convívio, de suas casas cá para fora. Portanto, no fundo, passa a redundância, é, da nossa ponto de vista, uma das formas de melhor combate ao idadaísmo. O idadaísmo tem uma outra questão, que é a questão de haver uma recusa, às vezes, em se querer aceitar que as pessoas mais velhas têm competências, as possuem e as querem, inclusivamente, transmitir no gosto que elas têm. Já não é à procura da remuneração, é à procura no gosto em que elas têm. E, portanto, há aqui duas partes. A primeira, aquela que acabei de responder, e desta do idadaísmo, que tem muito a ver com a perca de competências que na nossa sociedade estamos cada vez mais a ter, porque não trazemos mais perto de nós, aqueles que, sendo mais velhos, têm o saber acumulado e que gostariam imenso de o transmitir a populações mais jovens. É aqui que também é chamado o Ministério da Educação a participar, através de programas locais em que as escolas, de forma intergeracional, possam ter participação em ateliês onde sejam transmitidos conhecimentos. É evidente que vou usar aqui apenas uma figura quase de retórica, mas se nós formos à nossa Baixa Lisboeta, nós temos as ruas dos correieiros, dos ofícios, a Rua dos Douradores, a Rua dos Ofícios, a Rua da Prata, dos Orives, a Rua do Ouro, a Rua dos Fanqueiros, a Coutarias, Correieiros. Bom, tudo isto se foi perdendo. Hoje quase ninguém é capaz de arranjar uma fivela. É mais fácil ir ali a um mercado comprar um cinto. Já ninguém vai para a Rua de São Paulo à procura desses artefactos. Mas são fundamentais. E são saberes que se perdem. E hoje há mais inovação. Ainda bem. Hoje essa inovação trouxe produtos mais baratos, mais fáceis. Tudo bem. Mas o conhecimento é uma forma de combater o idadaísmo, porque esse é o reconhecimento do saber acumulado perante aquele que é nosso cidadão, hoje e sempre. Há um conjunto de reivindicações que o MODERP defende. Quer-nos falar de duas ou três que considero mais importantes? Sim, acho que é um momento adequado para também, não colocando aqui todas, porque as reivindicações são de facto muitas, porque também este setor é um setor sempre em déficit, por isso é que há muitas. Mas não há duas ou três que se podem considerar mais relevantes, nomeadamente. Defendemos há bastante tempo e continuaremos a defender que os produtos geriátricos tenham uma redução do IVA para 6%, se não for possível isentar de imposto de valor acrescentado. É muito significativo esta redução. Estamos a falar de um universo de 2,2 milhões de portugueses que usam produtos geriátricos. Sendo estes ainda a 23%, isto representaria, segundo as nossas contas, uma poupança média por família de 200 euros mês. 200 euros numa reforma baixa é de extremo valor.
E, portanto, reivindicamos, de facto, que os governos tenham em consideração esta oportunidade em que neste momento, em que há melhorias financeiras nas arrecadações de impostos, que possam considerar esta oportunidade, que é uma forma retributiva aos que menos têm. Uma outra questão que já foi, inclusivamente, validada pelo plenário do SES, e, portanto, foi proposto ao Governo, oriundo a partir do SES, que foi uma proposta nossa, que seja eliminada uma penalização que advém dos tempos da Troika em Portugal, que foi um acréscimo de quem ia para a reforma antecipada, para além dos anos de penalização que essa mesma antecipação tinha, ainda levava um suplemento de 14,5%. Economicamente, Portugal já não está no patamar financeiro tão apertado quanto à altura foi imposto e praticado. É a altura de serem revistas estas matérias e quem, infelizmente, perdeu o seu emprego e teve que recorrer a uma reforma de miséria para conseguir ter algum dinheiro, porque teve uma penalização brutal na antecipação à reforma, mas ainda mais majorada por 14,5%, lhe seja reposta e seja feita justiça. E se calhar terminava apenas com a terceira e mais crucial luta que nós há muito tempo temos. Queremos reivindicar e nos sítios certos temos-lo feito ouvir a nossa voz para que possa gradualmente haver uma convergência, que as reformas em Portugal tenham um patamar mínimo, um pouco como acontece na discussão que o Parlamento Europeu tem vindo a fazer há alguns anos a esta parte e já está em vigor em alguns países, como por exemplo a Suíça, onde o rendimento básico é comum a toda a população. Neste caso, estamos a falar de algo que seria semelhante a 600 euros mínimo de pensão a atribuir a toda e qualquer pessoa que esteja enquadrada na idade para a reforma. E, portanto, não está em causa o quanto essa pessoa contribuiu, está em causa a resposta social e a coesão social que qualquer governo tem o dever para com a sua população. Este é um rendimento básico universal que, mais ano, menos ano, virá a ser uma realidade na Europa e nós, infelizmente, em Portugal, tardamos sempre. Esperamos sempre até à última e depois só quando temos o cutelo sobre o pescoço, leia-se cutelo aqui, as multas sobre o pescoço, é que vamos à pressa fazer qualquer coisa. Ok. Muito obrigado. Obrigado nós. Voltaremos à conversa. Para já ficaram aqui questões muito importantes e esclarecimentos que são de primeira qualidade. Vamos esperar que as coisas evoluam de acordo com as vossas reivindicações e aquilo que vocês pensam, porque são coisas que todos nós reconhecemos que têm valor e são importantes para o futuro, sobretudo desta camada da população. Que já não tem sindicato nenhum a ajudá-la a vir para as lutas nas ruas. Ok. Muito obrigado.